E nós estamos aqui então com a série de mensagens Mais Perto de Deus. E eu queria começar a reflexão de hoje comentando. Durante essa semana teve Dia dos Namorados, e havia um certo clima maior aí de romance no ar, né? E eu estava refletindo um pouco no relacionamento com a minha esposa, com a Susan. E eu fiquei pensando, né, especialmente na segunda-feira, que incrível como a minha esposa, Susan, se tornou para mim um porto seguro. Nesse momento que vocês falam, muito obrigado pela interação, obrigado. É impressionante, sabe? Quando eu passo por um problema, talvez vocês tenham uma experiência parecida. Quando eu passo por um problema, é a primeira pessoa que eu penso em ligar, em mandar uma mensagem. E se tem algum momento que de repente eu estou angustiado, só de ela chegar no ambiente onde eu estou e eu poder dizer para ela, senta aqui, vamos conversar um pouco, parece que já boa parte do problema é resolvido, sabe? Eu sei que muitos casais acabam entrando naquela ideia de, eu não vou falar nada para o outro, para não incomodar, para não preocupar o outro, mas não é esse a filosofia de casamento que a gente tem nutrido. Nós realmente compartilhamos todas as nossas alegrias, todas as nossas tristezas, e também compartilhamos as nossas angústias. Isso é tão bom, é tão leve. Mas aí eu estava pensando, estava lembrando, nem sempre foi assim. Quando nós éramos colegas de faculdade, nós nos conhecemos lá na faculdade, a Susan não fazia essa diferença na minha vida, nem eu na dela. Nós éramos colegas de faculdade, né? E a gente conversava um pouco, às vezes falava algumas coisas mais de sentido superficial, às vezes cantava junto, né? Porque a gente sempre começou cantando junto, mas não era essa a diferença. Mas quando ela se tornou minha amiga, já começou a fazer um pouco mais de diferença na minha vida. Eu compartilhei mais algumas coisas com ela comigo. Eu comecei também a fazer um pouco mais de diferença na vida dela. Depois, né, as coisas foram se encaminhando muito bem, e a gente começou a namorar, e aí ela fez mais diferença ainda na minha vida e eu na dela. Depois nós noivamos, né? Aliás, teve gente noivando aí nos últimos dias, na comunidade. E aí, mais ainda, depois finalmente veio o casamento, e aí se tornou uma relação que foi se fortalecendo cada vez mais. E por que eu quero comentar isso com vocês, e por que isso é tão importante? Quanto mais próximos nós somos de alguém, mais diferença esse relacionamento pode fazer na nossa vida. E isso é muito importante para nós. Mas Jorge, o que isso tem a ver com a nossa série que é Mais Perto de Deus? Tudo a ver. Eu tenho acompanhado pessoas na sua caminhada espiritual há muito tempo, há muitos anos, e já vi muitas pessoas comentando comigo, Jorge, eu vivo com Deus, eu estou numa igreja já há muitos anos, mas eu não consigo sentir a Deus perto, eu não consigo, por exemplo, sentir a paz que a Bíblia fala que Deus nos traz. Eu não consigo sentir a minha vida cheia e plena, como nós falamos na semana passada. Eu não consigo perceber assim, esse relacionamento com Deus realmente transformando a minha vida, moldando o meu caráter. O que está acontecendo? Lembra disso. Quanto mais próximo nós somos de alguém, mais esse relacionamento pode impactar a nossa vida, fazer diferença na nossa vida. Então, de repente, o que falta é proximidade com esse Deus. É estar mais próximo dele, mais íntimo dele. E é sobre isso que a gente tem falado nessa série de mensagens. Como podemos viver mais perto de Deus? Porque construir um relacionamento, aprofundar um relacionamento com uma pessoa, a gente sabe. Agora, quando a gente fala sobre construir e aprofundar um relacionamento com Deus, muitas vezes as coisas mudam, as regras são outras. Como é que eu posso aprofundar, estar mais próximo no meu relacionamento com Deus? Para isso, queria compartilhar com vocês um texto bíblico muito importante, central para a fé cristã, que é o texto onde nós inclusive encontramos os 10 mandamentos. Isso mesmo. Só para vocês entenderem, a gente está falando de uma situação que aconteceu, o pessoal dos estudos bíblicos já está craque, que nós falamos disso essa semana inclusive, uma situação que aconteceu no ano de mais ou menos 1280 a.C., onde um povo que Deus formou para um propósito muito especial, chamado povo de Israel,
foi escravizado por um grande país chamado Egito. E naquele momento, Deus usa um líder, Moisés, para libertar esse povo da escravidão. Eles atravessam o Mar Vermelho e vão até o Monte Sinai, onde Deus faz uma aliança com eles. Foi o texto que nós vimos nos estudos bíblicos desta semana. E ali naquele momento, Deus também dá os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que a gente já ouviu, estudamos às vezes na catequese ou em outros lugares, né? E é sobre esses 10 mandamentos, como eles estão na Bíblia, que eu queria conversar com vocês. Olha só, Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2, nós encontramos o seguinte: então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Jorge, falou que a gente ia ler os 10 mandamentos? Falei. Cadê os 10 mandamentos? Começa assim. E isso não é à toa. Não é só uma introdução. Não, isso aqui é importante. O que a Bíblia está dizendo aqui, é antes mesmo de Deus dar um mandamento. Antes mesmo de Deus dar um princípio, a nossa relação com Deus começa com Deus indo nos resgatar. Antes de você buscar a Deus, Deus já te buscou. Antes de você dar um passo na direção de Deus, Deus já deu milhões na sua direção. Não é nós que tomamos a iniciativa. A base da relação entre nós e Deus é um Deus que nos redime, que nos salva, que nos transforma, que vem a nosso encontro, porque Ele nos ama mesmo que nós não mereçamos. Esse amor que nós não merecemos, a Bíblia chama de graça. A base da relação com Deus, em primeiro lugar, não é o que nós fazemos, mas o que Ele faz por nós. Ele vem ao nosso encontro e Ele nos salva, e Ele nos faz isso de uma forma que nós temos uma escolha de relação. Sobre o que Deus faz e a escolha que nós temos, esse foi o assunto de semana passada. Não posso falar dele agora por questões de tempo. Mas vocês que não estavam na semana passada, deem uma olhada, a mensagem está no nosso canal lá do YouTube, dá uma olhadinha, vale muito a pena para você entender essa parte que é central. Mas agora sim, agora que Deus disse, olha, a relação começa comigo indo buscar vocês, existem alguns princípios que vocês podem seguir, que pode ajudar vocês muito a viverem em harmonia uns com os outros e comigo. E aí Ele dá os 10 mandamentos, que são princípios para nós cultivarmos o relacionamento com Deus e com uns com os outros. Muito bem, o primeiro mandamento, e não é à toa que é o primeiro, ele é muito importante, muito significativo, diz o seguinte: não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore. Pessoal, o primeiro mandamento dado para aquele povo é: vocês não podem adorar outros deuses. Vocês precisam adorar só a mim. O que era muito importante. Por quê? Porque naquela época, as pessoas estavam acostumadas a terem vários deuses. E se não fosse o primeiro mandamento, o que aquelas pessoas fariam? Elas iriam adorar o Deus que tirou eles do Egito, mais os outros deuses daquela região. E o que Deus está dizendo é: não, para o nosso relacionamento funcionar, você não pode adorar mais nenhum outro Deus, só a mim. Dá para entender? Sim. Quando a gente olha isso, às vezes a gente pode ter a impressão de que Deus está sendo um tanto quanto egocêntrico ou carente, do tipo assim, olha, tem que dar atenção só para mim. Mas absolutamente não é essa a ideia. Sabe por quê? Olha só, se as pessoas daquela época adorassem a Deus, mas continuassem adorando os deuses daquela região, que eram fúteis, que eram cruéis, que eram mesquinhos, que eram raivosos na crença daquelas populações, eles não experimentariam a leveza, a alegria e a paz de viver com um Deus único, soberano e amoroso. Eles continuariam vivendo ansiosos, preocupados. Será que nós estamos agradando os deuses ou não? Será que tem algum Deus que a gente desagradou ou não? Eles continuariam vivendo, eles não desfrutariam
desfrutariam de um relacionamento bom, significativo com Deus. Esses outros deuses sufocariam a fé deles. Dá para entender? Estamos tranquilos? Bom. Aí a gente chega nesse ponto e diz, Jorge, tranquilo. Primeiro mandamento é moleza. Eu não adoro nenhum outro Deus. Eu não tenho lá em casa nenhuma estátua de um Deus hindu. Eu não tenho nenhum Buda, nem nada. Eu não adoro nenhum outro Deus. Primeiro mandamento, está tranquilo. A gente se engana. Paulo, no livro de Colossenses, fala o seguinte: fiquem longe da ganância, que é idolatria. Espera aí. O Paulo está dizendo que nós podemos ter uma relação com os bens materiais, com o dinheiro, com as riquezas, de tal forma que eles se tornem um Deus para nós. Ou seja, o Paulo está dizendo, olha, isso é muito importante, que a gente pode dar tanta atenção para o dinheiro, que a gente pode viver tão em função dele, que ele se torna um Deus na nossa vida. Aliás, a Bíblia, o Novo Testamento, vai dizer que não só o dinheiro, mas qualquer outra coisa, se nós darmos atenção demais, se ocupar um lugar grande demais no nosso coração, se torna um Deus na nossa vida. Por exemplo, o nosso trabalho, que é uma coisa muito boa. Mas se a gente viver em função dele, se a gente dá muita importância para ele, ele pode se tornar um ídolo para nós. Nós podemos idolatrar o nosso trabalho. Nós podemos idolatrar também, e eu sei que isso é um pouco mais difícil, os nossos filhos. Ah, eles são tão fofinhos, são tão lindos, a gente ama tanto eles, eu entendo, eu sei. Mas se a gente der atenção demais, se eles se tornarem o centro da nossa vida, a gente tem que cuidar muito, porque além de filhos, eles serão os nossos deuses, os nossos ídolos. Outra coisa que a gente pode idolatrar, e é muito comum, aliás, é o que os outros pensam de nós. Mas a gente pode dar tanta importância para o que os outros pensam de nós, para o que os outros falam de nós, que isso acaba se tornando um Deus na nossa vida. Dá para entender? E qual é o problema de nós termos esses outros deuses? É o mesmo problema deles. Entenda o seguinte, por exemplo, se você adorar, idolatrar a opinião dos outros, você não vai desfrutar da leveza e da alegria que é viver perto de Deus. Você vai receber uma crítica e você vai lá embaixo. Você vai chorar, de repente você vai perder a sua noite de sono. E você não vai conseguir experimentar a alegria, a leveza e a força que é ter somente a Deus como o seu Deus. Se eu idolatrar o meu trabalho, eu vou continuar ansioso, preocupado, que em algum momento vai dar alguma virada nesse mundo, e aí a minha carreira vai por água abaixo, e eu vou continuar carregando um nível de preocupação e de ansiedade, como se eu não vivesse com Deus, porque tem mais um Deus ali. Pessoal, o que impede inúmeros cristãos de realmente perceber a Deus próximo na sua vida, é porque além de Cristo, além de Deus, esses cristãos estão adorando outras coisas. Isso é muito, mas muito mais comum do que a gente imagina. Tá bom, Jorge, quer dizer que se eu não cuidar, eu posso fazer dos meus filhos deuses, do meu trabalho um Deus, do dinheiro um Deus, posso fazer da opinião dos outros um Deus, dos meus hobbies um Deus. Estou falando isso. E como é que eu vou saber se isso está se tornando um Deus na minha vida ou não? Timothy Keller, que é um autor muito conhecido, talvez um dos autores cristãos mais importantes da nossa época, que faleceu faz umas 3 semanas, ele diz o seguinte: um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Deixa eu explicar isso para vocês com um gráfico. Eu gosto de gráfico, vocês sabem. Imagina que o coração de vocês é mais ou menos como isso aqui. Tem coisas na vida de vocês, nas nossas vidas, que são superficiais, que ocupam um lugar superficial no nosso interior. São aquelas coisas que, se tem, tá bom. Se não tem, tá bom também. Seria bom se tivesse, mas eu consigo viver tranquilo sem. Tem algumas coisas que são um pouco mais profundas e são importantes para nós. Essas coisas, se não tem, faz falta. Dá para tocar a vida adiante,
Dá para seguir adiante. Mas se não tem, eu sinto falta. São importantes. Mais profundamente, tem as coisas que são muito importantes. Se tem, excelente. Se não tem, se eu perder, vai fazer muita falta. Eu vou sentir muito o vazio que vai ficar. Mas eu consigo seguir adiante. Eu ainda consigo me levantar. E tem as coisas que são essenciais. Sem essas, não dá. Não dá. Por que elas são tão essenciais? Porque elas são indispensáveis para que a gente forme a nossa visão de identidade, de valor próprio, de sentido de realização, de felicidade. São aquelas coisas que eu não consigo imaginar sem. Se eu não tiver isso, eu não vou ter sentido para a minha vida. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir ser feliz. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir me sentir alguém na vida. Elas são essenciais, eu não consigo sem elas. O que a Bíblia está dizendo é que só Deus poderia estar no campo de essencial. Só Deus. Isso significa adorar somente a Deus. Só Ele pode estar no campo essencial. Ou seja, tudo que eu preciso para me sentir alguém na vida, não é o meu trabalho, não é o que os outros pensam, tudo que eu preciso fazer para me sentir alguém na vida, é que saber que o Filho de Deus morreu no meu lugar. Tudo que eu preciso para me sentir valorizado e amado é saber que o Filho de Deus desceu da eternidade para me resgatar. Tudo que eu preciso para ter sentido e realização na minha vida é entender que esse Deus me chama para fazer parte da grande história que Ele está construindo na humanidade, restaurando o nosso mundo. Estamos conversando nos estudos bíblicos. Tudo que eu preciso para me sentir feliz é entender que esse Deus supre todas as minhas necessidades emocionais. E se eu coloco qualquer coisa no nível de essencial como algo que eu não posso ficar sem, então eu estou adorando outros deuses. É exatamente essa a ideia. Bom, dá para entender, como eu já comentei, que nós podemos facilmente colocar bens e dinheiro como um Deus. É só nós acreditarmos que nós precisamos disso para ser alguém. É só nós acreditarmos que nós precisamos do dinheiro para nos sentirmos seguros, para nos sentirmos amados. Outra coisa, a profissão e o sucesso se tornam um Deus quando nós acreditamos que nós só somos alguém na vida por aquilo que nós conquistamos, o cargo, a empresa que eu tenho. Nós também podemos colocar a nossa reputação e a nossa imagem. Quando, como um Deus, isso significa que eu vou simplesmente dizer, eu preciso da afirmação dos outros. Eu preciso das curtidas dos outros naquilo que eu posto. Eu preciso dos elogios dos outros para me sentir valorizado e amado. Se eu não tiver isso, eu não consigo. Isso está se tornando um Deus para mim. E muitas outras coisas poderiam estar aqui. A gente pode colocar no lugar de Deus influência e poder, sexualidade e prazer. A gente pode colocar nossos cônjuges, nossos filhos e pais. A gente pode colocar os nossos hobbies como deuses da nossa vida. Coisas que às vezes mesmo machucando a nossa família a gente não consegue deixar. Nós podemos colocar também a nossa aparência física como um Deus na nossa vida. E eu vou falar assim, olha, dos deuses mais comuns, especialmente aqui na cultura do sul do Brasil, no oeste catarinense, em Chapecó, que eu observo, um dos deuses mais comuns é a profissão, é o trabalho. Tanto é que nós temos uma estátua no centro da nossa cidade que tem um machado na mão, que significa trabalho, e uma folha de louro na outra, que significa vitória. Nós ganhamos, nós vencemos, nós somos alguém pelo trabalho. É um ídolo cultural. E a gente realmente se sente assim. Para mim, sentir alguém na vida, eu preciso que o meu negócio deslanche. Um outro ídolo muito comum da nossa cultura, talvez um dos mais, são os filhos. Eu vejo seguidamente pessoas dizendo, aqui estão os meus filhos, a razão da minha vida, o sentido da minha vida, o único motivo da minha felicidade. Pessoal, os filhos são muito importantes, eu não quero diminuir isso. E nós podemos amá-los profundamente. Mas eles não foram feitos por Deus para serem o sentido da nossa vida, para serem a razão da nossa felicidade.
E se eles forem, nós estamos fazendo mal para nós, para a nossa relação, porque nós provavelmente vamos criar uma relação extremamente sufocante com eles. Nós vamos provavelmente construir uma relação que quando eles saem de casa nós entramos em depressão. Nós vamos construir uma relação que quando eles são adultos e casam, a gente facilmente arruma um inimigo com o nosso genro ou com a nossa nora, porque a gente se intromete demais. E a gente pode, inclusive, trazer marcas para o casamento deles. E se eles forem um Deus para nós, nós estamos prejudicando eles também. Estava conversando com alguém da comunidade esses dias, sobre por que nós temos hoje uma geração tão fragilizada. Todo mundo que tem empresa, vocês que gerenciam, a gente percebe como hoje as últimas gerações mais novas, elas são mais frágeis. Elas parece que quebram mais fácil. E a gente estava justamente conversando razões para isso. E eu comentei, uma das razões que eu acredito é que nós fizemos dos nossos filhos o centro da nossa vida. Coisa que não era assim 20, 30 anos atrás. Os filhos não eram o centro de tudo. E aí eles vão para a vida e eles não são o centro. E sofrem com isso. Nós estamos prejudicando eles se nós fazemos deles os nossos ídolos, a razão da nossa vida. Mais fraco do que isso, algumas pessoas têm idolatrado seus próprios pais, que não podem às vezes ficar um dia sem falar com os pais, com o pai e com a mãe, tem um problema, em vez de conversar com seu marido, com a sua esposa, conversa com o pai e com a mãe. Muitas vezes tem prejudicado o seu casamento, mas não conseguem dizer não para o pai e para a mãe. É um ídolo. Um outro ídolo que tem surgido cada vez mais, não era tão comum, mas está ficando mais forte, é a aparência física. Pessoas que para se sentirem valorizadas, precisam ser aprovadas pelo espelho. Para se sentirem amadas, para se sentirem aceitas, elas precisam emagrecer mais 400 gramas, é só mais 400 gramas. Cuidado, isso pode ser um ídolo. Muitos outros teríamos, e de repente seus ídolos nem são esses. Mas algo que é muito comum na vida dos cristãos é que nós acabamos adorando a Deus e outras coisas junto. E isso tira a alegria da nossa fé. Isso drena a força do nosso relacionamento com Deus e a paz que nós poderíamos sentir. Sabe, uma das coisas que pode nos ajudar muito a perceber se algo disso é um ídolo, é imaginar como seria a nossa vida sem. Sabem que Jesus uma vez encontrou um jovem que era rico, e Jesus fez um desafio para ele. O jovem falou para ele que ele seguia todos os mandamentos. Eu sigo todos os 10 mandamentos, Jesus. E Jesus fala para ele, ótimo, que bom se você segue os 10 mandamentos, meio caminho andado, faz só mais uma coisinha. Vende tudo o que você tem, e aí me segue. Jesus nunca fez esse desafio para mais ninguém na Bíblia, só para aquele jovem. Por quê? Porque ele percebeu que o dinheiro era um ídolo. E o cara não vendeu nada. Ele simplesmente deu as costas para Jesus e não o seguiu. Porque o dinheiro era mais importante do que seguir a Cristo. Imagina que você estivesse nessa situação. Abrir mão de tudo ou deixar a Jesus. O que você escolheria? Mais uma. Abraão, um cara importantíssimo para a fé. Tudo que o Abraão mais queria na vida era um filho. E Deus dá o filho para ele. E assim que esse filho nasce, Deus faz um pedido único que ele não fez para mais ninguém, mas fez para o Abraão. Disse, Abraão, sobe naquele monte e sacrifica o teu filho. Só que o Abraão passa. Diferente desse jovem rico, ele passa. Ele vai e sobe com o filho, se dispõe a sacrificar. E quando ele está prestes a sacrificar o filho, Deus para e diz, não, eu não quero sacrifício. Eu só queria saber se esse rapaz seria um Deus na sua vida ou não, mas não sendo um Deus, ele pode ficar. Se tem algo na sua vida que você não consegue imaginar sem, que você não abriria a mão, de jeito nenhum, possivelmente isso é um ídolo para ti. Bom, ídolos não só sufocam a nossa fé. Tem mais uma questão.
Gosto muito desse cara aqui, chamado David Foster Wallace. Ele é um acadêmico, escritor e, isso é importante, ateu. Ele diz o seguinte: nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. Um ateu falando isso. A única alternativa é o que adorar. Todo mundo adora alguma coisa, a única alternativa é o que nós adoramos. E ele continua. E uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar é que qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo. Ele não conseguiu fazer essa opção, mas ele sabe que qualquer coisa que nós adorarmos que não seja a Deus vai nos comer vivo, vai drenar a nossa vida como um todo. E aí ele explica essa afirmação e diz o seguinte: se você adora o dinheiro, nunca sentirá que tem o suficiente. Adore seu próprio corpo e beleza, e você sempre se sentirá feio. Adore seu intelecto e se sentirá estúpido, sempre a um passo de ser descoberto. E o que ele está dizendo é, se nós tivermos ídolos, isso não vai só drenar a nossa vida com Deus, vai drenar a nossa vida como um todo. E algo triste dessa história é que esse homem chamado David Foster Wallace, em 2008, se suicidou. Não conseguiu adorar a Deus, adorou outras coisas. E os seus ídolos o comeram vivo, como ele mesmo falou. Bom, a gente vê na Bíblia, por exemplo, versículos como Jeremias 29:13, que diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E a gente pensa que buscar de todo o coração é buscar com muita vontade. Não é. Buscar de todo o coração significa que o nosso coração adora somente um Deus. Essa é a forma de nós encontrarmos a Deus. É buscá-lo de todo o coração, não adorando mais nada além de Deus, cada coisa no seu lugar. Jesus mesmo em Mateus 6 fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. O que ele está dizendo é isso: busca Deus em primeiro lugar, o resto depois. Bota os teus amores, os teus afetos, diria Agostinho de Hipona, né, chamado de Santo Agostinho, bote seus afetos na ordem certa. E qual é a ordem certa? Deus como essencial. E só Deus. As pessoas, entrando aqui os nossos filhos, cônjuge, como muito importantes. Trabalho, por exemplo, e outras coisas como importantes. E outras coisas como superficial. Você tem buscado a Deus de todo o coração? Ou você tem deixado que ídolos se formem no teu interior? Vocês vão perceber comigo que é difícil, né? Não é à toa que esse é o primeiro mandamento, ele é o mais desafiador. É muito difícil nós não termos outros ídolos. Eu volto e meio, tento me examinar, peço para que Deus me ajude e percebo de novo algo que está se tornando uma idolatria na minha vida. É algo tão fácil de acontecer, é algo tão sutil, a gente precisa tomar um cuidado enorme. Jorge, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para que a gente controle as idolatrias do nosso coração? Ainda bem que Deus mesmo nos deu um exercício, e Ele está inclusive nos 10 mandamentos. O terceiro mandamento diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito de descansar no sábado ou não, ou em outro dia, isso é um assunto para um outro momento, tá? Mas o que a Bíblia está dizendo é: pode trabalhar 6 dias, mas um dia você não vai trabalhar. Isso é mandamento, não é opção, é mandamento. Porque exatamente nesse dia, você vai colocar um limite no seu trabalho e vai dizer: você não é o dono do meu coração, Deus é o dono do meu coração. Mas não só isso. Aqui, a Bíblia está dizendo, esse dia de descanso não é o dia para fazer nada só. Ele é o dia separado para Deus. Ou seja, o momento mais importante do nosso dia de descanso
é nós adorarmos a Deus com a nossa comunidade. E aí, novamente, a gente tem a impressão de que Deus faz isso porque Ele gosta de atenção. É um Deus meio carente. Ele quer que a gente vá lá e dê atenção para Ele. Não é, Ele não faz isso por Ele. Ele faz isso por nós. Mas como? James Smith fala: o culto da igreja é o ambiente onde Deus recalibra o nosso coração, reforma nossos desejos e reabitua nossos amores. O que ele está dizendo é: quando nós estamos aqui, adorando a Deus juntos, cantando e agradecendo por esse Deus que nos tirou da morte, do mal e do pecado, e através da cruz nos trouxe uma nova vida. Quando nós estamos cantando e adorando sobre esse Deus, Deus está lembrando no nosso coração que Ele é o nosso Deus e não as outras coisas. Quando nós estamos aqui ouvindo da palavra, Deus está reorganizando os nossos afetos. Deus está nos lembrando de que Ele é o nosso Deus e de que as outras coisas não são. É nesse momento de adoração em comunidade que nós vivemos todos os domingos de noite. É o momento, depois de nós vivermos a semana inteira numa sociedade que é idólatra, é o momento que Deus calibra o nosso coração, reorganiza os nossos amores. Por isso eu queria dizer uma coisa para vocês, que é muito séria, muito importante. E eu falo isso com todo o amor e carinho do mundo. Você pode negociar muitas coisas no teu domingo, mas não negocie o tempo de você estar adorando a Deus com a sua comunidade. Isso é o mais importante da sua semana. Essa é a prioridade número 1. E isso é sim um dos principais pontos que mostra quem é o nosso Deus. De novo, com todo amor e carinho, mas também com muita seriedade, eu queria dizer para vocês: se vocês estão negociando o momento de adoração em comunidade com outras coisas, muito provavelmente vocês estão adorando outros deuses, sem perceber. Esse é o tempo que Deus vai organizando o nosso interior, fazendo aquela limpeza e nos ajudando a botar cada coisa no seu lugar. A gente tem adoração online, né? A transmissão ao vivo. Deixa eu aproveitar o ensejo. Esses tempos eu estava conversando com alguns colegas se a gente deveria manter a transmissão ou não. Colegas meus de outras comunidades da Milk. E eles comentando de que a gente não consegue realmente adorar em comunidade pela transmissão online. Tá certo, a gente não consegue. Estamos lá vendo pela TV, mas a gente não consegue adorar em comunidade. E eles falando que a transmissão nos ajudou muito durante a pandemia, ela era uma necessidade, mas agora a gente deveria tirá-la justamente para estimular as pessoas a adorarem em comunidade. Qual foi a minha opinião? Eu disse para eles: olha, eu vejo que a transmissão tem um valor muito grande. Ele ajuda pessoas que estão realmente impossibilitadas de virem a ter contato com a palavra. Também ajuda pessoas que de repente estão querendo conhecer alguma igreja e não se sentem seguras de vir presencialmente. É uma forma de a gente evangelizar, da gente convidar pessoas. Olha, você não se sente seguro de vir, assiste ao vivo e depois vem comigo se você se sentir à vontade. Então eu falei para eles: o que eu quero apostar é não tirar, eu quero ensinar as pessoas a usar do jeito certo. Eu peço muito que eu esteja certo, que as pessoas consigam usar a transmissão de um jeito certo, que não façam disso uso para criar uma zona de conforto. Hoje está frio, hoje está chovendo, hoje eu estou sem vontade, hoje eu não vou. Não, adoração ao vivo, presencial em comunidade é insubstituível, bem claro. Só faça uso dessa ferramenta se for uma necessidade, não um conforto, porque se você pode vir, venha. E eu aposto de todo o coração que vocês vão conseguir entender isso. Me ajudem. Se você está assistindo a gente e você não pode vir na comunidade, que você mora muito longe, continue assistindo, mas procure uma igreja na cidade que você está. Pessoal, avalie quem ou o que você está adorando. Você está adorando a Deus? Somente a Deus?
Acho que se a gente fizer essa pergunta, quem está adorando a Deus em primeiro lugar, todo mundo vai levantar, a gente fala qualquer coisa. Mas você está realmente adorando a Deus em primeiro lugar, com as tuas atitudes, com o teu tempo, com os teus recursos? De verdade. Com as tuas prioridades. Você tem priorizado o momento de adoração a Deus realmente como um momento central da sua semana, que eu só falto se não tiver outra opção? Decida buscar a Deus de todo o coração, definindo a sua noção de identidade, valor, realização e sentido a partir dele. Decida dar prioridade máxima ao momento semanal de adoração.